Boa noite, pessoal. Oswaldo Chiquese, artista plástico. Prontos para a nossa live de artes de sábado? Perfeito! Estamos com um pouquinho de problemas aqui para ajustar os volumes, mas nós vamos solucionar. Vamos convidar o Juliano para estar com a gente. Perfeito? Um segundinho só. Vamos lá. Vamos convidar o Juliano. Perfeito. Vamos ver se dessa vez tudo vai dar certo. Perfeito. Aí estou. Vamos lá. Boa noite, Juliano. Boa noite, Oswaldo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo Pronto para a ótimo. nossa live de sábado? Sempre. Na Sempre bom falar verdade, sobre olha, artes. vamos que dá certo, sem nenhum problema. E uma coisa, você me guia ali, quais são as pessoas que estão assistindo, tá? Tudo tranquilo? Tudo bem com você, Juliano? Tudo ótimo, Oswaldo, e contigo? Tudo tranquilo. Prontos para a gente falar de arte, que é o nosso assunto aqui. É o que a gente se propõe todo sábado, trazer assuntos bons, leves sobre arte. E aí, o que será? O que vamos conversar hoje? Então, um assunto que era para ter sido apresentado na live da semana passada e acabou Correto. passando um pouco despercebido. Ah, Foi pensado para a live, mas depois acabou não sendo abordado. Foi que dia 30 agora que passou, teria sido aniversário de Van Gogh, isso. né? Perfeito. Então eu acho que seria uma data comemorativa no sentido das artes, né? Perfeito, E perfeito. para a gente relembrar um pouco sobre ele, né? Exato. A questão, eu acho até ótimo, a gente, não deu certo a gente abordar, vamos abordar hoje. Até agora há pouco, vendo um vídeo aqui, eu ouvi uma frase que muito boa, que sempre é bom a gente lembrar de Van Gogh, porque Van Gogh é infinito. Achei legal essa frase, Van Gogh é infinito. Nós temos muita coisa para falar, muita coisa para mostrar, e teve essa questão, ah, eu não sei certo se seria o aniversário dele, então, de Van Gogh, então, Seria Juliano? dia 30, teria Certo, sido aniversário dele. perfeito, perfeito. Até está ocorrendo no Brasil, me vem à cabeça aqui, aquela exposição com projeções de obras de Van Gogh. Imersiva. Isso, uma exposição imersiva está ocorrendo, acho que em São Paulo. Não sei se ela vai estar em outros estados, mas é muito, muito interessante. Acho que quem estiver em São Paulo e puder desfrutar dessa exposição, é muito bonita. Me parece até que tem também, além dessas projeções, montaram um quarto do Van Gogh. Muito, muito interessante. Interessante. Ele é Exato. muito. Foi eternizado em pintura o quarto dele, né? E é referência, né? É referência. É um artista que, vamos supor, no final, perdão, no final do século XIX, então nós temos os pintores impressionistas. E depois nós temos os pintores pós-impressionistas, que um deles é Van Gogh. E ele influenciou toda a pintura do século XX, com certeza. E incrível, Juliano, que ele é atual, né? Sim. Temas. Vamos aos boa noites. Perfeito. A Maria de Fátima entrou, disse Oh, boa noite, Deus abençoe. Amém, nós todos, Maria de Fátima. boa noite, Fátima. A Kátia Ótimo. Chedid também está conosco. Perfeito. Boa noite, Kátia. Sempre com a gente. Um grande abraço, gente. Obrigado pela presença. Uma coisa que eu quis
que eu quero te perguntar é sobre o seguinte. Sim. O Van Gogh, ele tem uma pincelada muito característica. Então, isso diferencia cada artista, cada um tem um estilo de pincelada, né? Realmente, realmente. A característica das pinceladas em espiral que ele faz, isso é um estilo. Exato. Um estilo de pintura. Tem questão de ser pincelada mais carregada. Acho que dele né? Dele é mais carregada. Isso. Essa questão, as pinceladas deles são únicas realmente. Existe uma certa textura, um excesso de tinta que ele consegue direcionar no quadro, dando um impacto muito bom com relação à textura e com relação à cor. Eu acho que você está lembrado daquela obra dele, Noite Estrelada, né? Que onde essas espirais aparecem perfeitamente. Estão em outras obras, sim, mas é muito marcante e as pessoas acho que vão conseguir lembrar dessa obra. Ele tem um contraste de cores muito, muito bonitos. E às vezes, Juliana, as pessoas perguntam assim, mas por que ele é um pós-impressionista? Né? O impressionismo, que nós poderíamos citar Monet, Renoir, Sisley, esses pintores, eles eles usam da natureza, ou as pessoas que posam para eles tiram uma impressão da pessoa. São pinceladas soltas, sim, captando aquele momento fugaz, né? O pós-impressionista, que são o Van Gogh, Gauguin, eles, por exemplo, não vamos focar o Van Gogh, então ele não fica só nessa captação do que ele está enxergando, ele incute nisso uma mensagem, ele vê e pincela, como a gente está falando, como lhe vem na cabeça, ele olha para o céu noturno e enxerga espirais, e não é por isso que ele não vai desenhar. Ele não copia, ele não tira uma impressão tão exata da realidade. E fica, assim, um marco. Os impressionistas, os pós-impressionistas, para depois vir toda a revolução da pintura moderna. Isso é só para a gente frisar um pouquinho. Mas o que você pode falar de Van Gogh aí para a gente? Então, eu vi no material de pesquisa de hoje, né? Ele conseguiu vender apenas um quadro, uma obra em vida. Exato. E Exato. Ele mudou de lugar 2, 3 vezes. Ele nasceu na Alemanha. Ele nasceu na Holanda. Na Holanda, Juliano. Desculpa, eu confundi. Mas ele mudava de um lado para o outro, Juliano, porque ele era uma pessoa de difícil ajuste com as pessoas, viu? Exato. Ele tinha um irmão que o ajudava. Perfeito, perfeito. O irmão Theo... que, mesmo com a ajuda desse irmão, ele não conseguia engrenar na carreira. Não, não. Era o irmão mais novo dele, né? O Theo. Isso. Mesmo com o apoio do Theo, ele não conseguia engrenar. E até chegou a culpar o irmão. Sim, sim. Por isso. Sim, sim. Achava que ele não estava divulgando, porque acho que esse irmão dele tinha, acho que ele cuidava de uma galeria. E aí acho que tinha alguma obra lá do Van Gogh, mas não vendia. Mas uma vendeu, viu? O irmão dele conseguiu pelo menos uma obra vender. Deixa eu só fazer uma confirmação, Oswaldo. Pessoal, pode dar uma confirmação para a gente? Nós tivemos problema com o som. Tá nítido, tá ruim? Dá, por favor, um retorno sobre isso, alguém? Certo. Sobre como está o som da live.
Perfeito, perfeito. Muito bom, Juliano. Sim, sim. Oswaldo, eu posso pedir uma coisa para você? Pode sim. Hoje nós tivemos problema em relação ao som da live. Outro dia nós fizemos um celular do lado do outro e Sim. abaixamos o volume de um totalmente e deu certo. Hoje nós não conseguimos abaixar totalmente o volume do meu celular. Então eu Perfeito. estou no andar de cima de casa e o Oswaldo está no segundo andar. Exato. Se as pe- Eu pensei em pedir para você, Oswaldo, Ah, se possível, você descer para a sala de baixo, que tem um puff que vai dar certinho para você desenhar o que você planejou. Ah, a sim. Kátia falou que tá ótimo. Não, já deu certo, já deu certo. Eu no terceiro andar, você no segundo, já Tá deu certo. certo. E eu acho Não que eu o, ia falar para o, o você puff descer para a seria sala de esse aqui baixo. mesmo. Isso, tá perfeito, beleza. Ah, o que você pensou em esboçar para a gente? Aí nós vamos conversando sobre o Van Gogh, que eu queria entrar na questão da mente dele, Exato. Então, vamos falar de Van Gogh e vamos abordar um pouco de desenho, de técnicas de desenho, que isso ajuda muito, eu acredito, a incentivar um pouco as pessoas que têm a ideia, talvez, de querer trabalhar um pouquinho de arte e tem receio, né? Mas sempre é bom. Então, como estamos aqui, estou distante do meu ateliê, então não tem todo o material com acesso, mas conseguimos um bloco aqui e vamos fazer alguns esboços, técnicas de desenho para a gente passar. E vamos falando mais coisa, inclusive Van Gogh, certo? Ok. Perfeito. Ah, Então, com relação a esboços, Juliano, sempre a gente fala assim, quando nós começamos a trabalhar algum desenho, nós lembramos muito, principalmente, das figuras geométricas, né? As figuras geométricas, por exemplo, elas auxiliam muito a criar formas, né? No caso, por exemplo, quando, vamos supor, a pessoa, um círculo pode levar a pessoa a equilibrar e buscar eu vou focando aqui com o celular, ajuda a pessoa a estruturar um boneco, por exemplo, como eu já mostrei algumas vezes, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou esboçar mais ou menos, não sei se está dando para focalizar certo. Tá Olha, sim. só nesse pequeno esboço eu tenho círculos, trapézios, círculos, que, por exemplo, levam a criar bases para a gente fazer uma figura humana, por exemplo. Olha, nesse caso, percebe que tudo para mim acaba se transformando em sólidos geométricos, olha, para nós darmos vida a uma estrutura. Aí acontece o seguinte, a pessoa fala, mas então, para eu começar a aprender a desenhar, eu vou ter que dominar técnicas como essa? Na verdade, isso daqui é uma solução um pouco prática para levar a pessoa a conseguir transmitir um pouco do que ela deseja. Por exemplo, através de círculos, nota que eu montei uma estrutura do ser humano, que depois, até como a gente estava falando em Van Gogh, né? Van Gogh, ele teimava bastante com os estudos, que era uma dificuldade dele. Ele, como é uma pessoa que não conseguia ter muita concentração, ele não queria ter estudos, ele queria pintar, né? Olha, a Ele Kátia está tinha muita personalidade, né? muita. Então ele não queria perder tempo com esboços, né? Longe disso, ele queria produzir. Por exemplo, nesse esboço aqui que eu fiz rapidamente, vamos supor, uma pessoa que está estudando, depois, olha, ela conseguirá, através da figura geométrica, ela vai conseguir estruturar, por exemplo, um ser humano. Em cima do que é geométrico, eu consigo
Eu tenho uma certa dificuldade aqui porque eu estou segurando o celular, certo? Mas olha, nota que eu consigo dar uma estrutura muito boa a uma figura depois. Olha só, Uhum. que Eu posso falar uma coisa? pode. Eu gosto muito dessas demonstrações suas. Opa, fico feliz. Eu Eu acho acho que que, isso, eu acho que ela ilustra muito bem a técnica. certo, Fica acaba, muito fácil para a gente visualizar. perfeito, Juliano. Acaba ficando demonstrado no real, mais ou menos o que nós estamos tentando, olha, tentando falar. Então, sabe por quê? Geralmente um artista, Juliano, ele tem que passar um certo tempo. Opa, um Meu celular artista, escorregou. vamos supor, as técnicas de desenho, vamos supor que não seja uma parte que agrade o artista para trabalhar. Porém, se houver essa paciência, sabe o que acontece? Na hora de trabalhar os quadros, nós vamos ter um resultado melhor. Nota que, tendo essa estrutura, olha como ficou fácil, né? Entendi. É um facilitador, então, né? Exatamente. Por exemplo, no caso, a gente sempre fala de sólidos geométricos, né? Sólidos geométricos, então, só para ilustração, então nós temos círculos, nós temos, por exemplo, se nós traçarmos uma linha aqui, nós podemos fazer elipses, que nos levam a cilindros, nós podemos fazer círculos, elipses, que nos levam a cones, né? Nós temos quadrados, vamos focar aqui, nós temos quadrados, que nos levam a cubos. Então, vamos por círculos, nos levam às esferas, né? Então, através disso daqui, olha, nós podemos trabalhar toda a composição de um quadro. Então, qual a conclusão? Nós temos que, na verdade, ter essa questão do estudo inicial, sabe? Se não me falha a memória, não sei se foi um tio de Van Gogh que era um artista e que tentou passar para ele técnicas iniciais, né? Mas não foi bem Bem sucedido. sucedido. Olha, isso daqui é um mero. Eu fico na briga entre olhar o celular e olhar o desenho. Olha, Uhum. aqui então. Eu vi que você fez uma marcação das 3 primeiras figuras aí. Você fez uma marcação na metade Isso. do Olha só círculo, que do cilindro e do triângulo. bem. Para o sombreamento, né? Exato. E para buscar também o equilíbrio. Por exemplo, se eu fizer aqui, no caso, por falta de equilíbrio, então vamos de qualquer formazinha. Então, se eu tenho um traço que me dá uma altura, eu trabalho algumas elipses. Elipses, na verdade, olha, isso é um círculo e isso é uma elipse. Se eu trabalho várias elipses e tendo um eixo, olha que legal. Através desse equilíbrio aqui, eu busco e consigo o que a gente chama das figuras geométricas nos levam aos objetos. No caso aqui, vamos supor, uma figura qualquer, nota como eu consegui, talvez uma garrafa velha ou um vidro, nota que eu consegui estruturar através de figuras geométricas, né? Uhum. Vou mostrar, mas
Você falou que ia falar de Van Gogh. O que podemos falar de Van Gogh? Então, foi isso. Na verdade, Juliano, eu acho que você disse muito bem. É gostoso quando nós temos técnicas sendo mostradas. E Sim, sim. artistas como Van Gogh, talvez eles não, vamos supor, não gostavam de estar dentro de uma escola, apesar de tentar, e ter essas aulas. Mas quando eles iam pintar os seus quadros, era impossível não usar essas técnicas, né? Lembra Entendi. que a semana passada a amiga Kátia falou de uma casinha? Às vezes a pessoa tem dificuldade de esboçar uma casinha, correto? Né? Correto. Faz uma casinha pra gente E então, olha só. com as técnicas para ver o resultado. Com as técnicas, sombreamento. Isso. Vamos lá. Eu vou buscar. Olha só. Numa folha como essa, eu jogo uma linha do horizonte. Como eu estou sem régua, então vai do jeito que vai. Eu sei que isso daqui é a linha do horizonte. Só de colocar uma linha, eu tenho céu e terra. Se Certo. eu, mais ou menos no meio dessa linha aqui, dessa linha do horizonte, se eu jogar, vamos supor, uma figura geométrica, vamos pegar mais ou menos um quadrado. Esse quadrado, eu penso nele e vamos dizer que eu crio um ponto de fuga nessa lateral. Poderia ser poderia ter um ponto de fuga em qualquer lugar. O que é um ponto de fuga, Juliano? Sabe quando a gente está dirigindo numa estrada e a gente olha para a pista e a pista ela vai lá no fundo, terminando, vai diminuindo? Isso é um ponto de fuga, tá? Então vamos supor, eu tenho um sólido geométrico, e aí o que eu faço? Eu pego e ligo os cantos a esse ponto de fuga. Liguei, fiz pequenos traços. Tendo esses pequenos traços ligando ao ponto de fuga, olha o que acontece. Eu venho e consigo criar uma projeção bem certinha. Então, eu tenho uma frente de um cubo e aqui uma lateral de um cubo. E se eu respeitar essas projetantes, eu consigo estruturar, olha, uma casinha. Olha, vou ligar esse canto lá ao ponto de fuga. Olha, lá ao ponto de fuga. Pegando aqui, olha, eu projeto aqui. Olha como eu tenho uma casinha com uma certa perspectiva. Olha só. Se lá é o meu ponto de fuga, vamos supor, olha só, nessa lateral aqui, eu não preciso de projetante, eu posso. Olha, eu ia lançar outra porta. Não, vamos lançar uma janela. Respeitando aqui, olha só como eu tenho uma casa. Se eu tenho uma linha do horizonte, se eu fizer isso daqui, ó, eu crio montanha lá no fundo. E a estrada que passa à frente da casinha, ó, vai ao ponto de fuga, olha, eu tenho 2 pontos aqui. Eu vou me direcionando ao ponto de fuga. Nota como eu crio aquela impressão de perspectiva, de profundidade na cena. Tá vendo? Tudo que está perto de mim, eu desenho maior. Se eu desenhasse aqui, por exemplo, rapidamente um esboço de uma árvore, né? Então eu tenho uma árvore proporcional a essa casa. Se eu for desenhar uma árvore lá no final, então o que acontece para efeito de perspectiva e distância, eu tenho que ter, olha lá. Tá vendo como eu já não tenho algo bidimensional, não criou uma perspectiva? Olha, a casa está mais próxima, e aí vai. E aí o que acontece? Você acaba detalhando tudo isso. Nesse esboço aqui, você percebeu como eu
com um pouquinho de técnica, já não saiu, né? Um desenho mais bem acabado? Podemos trabalhar técnicas de paisagem, como no corpo humano que eu mostrei, né? Então, eu tenho um leque de coisas. No caso, por exemplo, se eu fosse só para... Vamos lá, deixa eu me ajustar aqui. Por exemplo, eu falei das formas geométricas, né? Então, serve para paisagem? Olha só que legal. Para compor, lembra as formas geométricas servem para o desenho e servem para criar harmonia, como você estávamos falando? Olha só, se eu tiver um círculo aqui, ó, vou fazer um desenho, eu não sei como trabalhar corretamente ele. Então, vamos supor, se eu juntar círculos aqui, um círculo menor aqui, então eu consigo colocar na minha folha os círculos e arrumar eles. Se eu conseguir arrumar formas geométricas, olha só. Por exemplo, eu coloquei uma fila de formas geométricas que gerou uma certa harmonia. Se em cima dessas formas geométricas, se eu criar objetos, também vai ficar harmônico. Olha só. Então, por exemplo, que nem aqui, olha. Se eu transformar esse círculo que estava aqui em uma maçã, se eu pegar esse círculo maior, de repente, vamos lá, não sei o que poderia ser. De repente, uma laranja grande, não sei. Olha, se eu transformar os objetos em algo real e a base dele for formas geométricas, olha aqui uma frutinha qualquer. Nota como, se as formas geométricas estavam harmônicas, tudo fica harmônica. Ah, e esse quadradão? Ah, de repente aqui, ó, eu transformo ele, claro que isso aqui é só um esboço, viu, gente? Se eu transformar ele de repente, uma caneca grande ou algo assim, ó. O que antes eram formas geométricas que estavam se harmonizando, foram substituídas por figuras reais. E eu tenho aqui, então, olha aqui claro, a grosso modo, uma natureza morta. Perfeito? Perfeito. Ou seja, os artistas, Juliano, usam de técnicas, claro que essas que eu estou mostrando aqui, nesses esboços bem simples, dá para a pessoa iniciar e observar essas técnicas nos artistas, correto? Eu acho muito interessante. E você falou que depois que nós começamos com as demonstrações, parece que o pessoal gostou mais, correto? Gostou sim. Tem gostado. Então, de repente, uma pessoa que for ver numa casa, numa loja, no museu, que olhar para uma obra de arte, além de olhar para ver se é simplesmente bonita ou feia, pode pensar e descobrir que técnica foi usada para produzir aquela obra. Então, uma outra perspectiva, né? é uma outra forma também amplia o campo de visão, vamos dizer assim. Lembra que você estava me contando que às vezes você vai pesquisar sobre um artista e você vê muito sobre a vida. Claro que a biografia de um artista é muito rica, mas eles não falam da técnica, né? De como ele pintava. O estilo é muito pouco explorado isso no sentido das biografias que eu pesquiso, né? Perfeito. São narrados acontecimentos da vida dos artistas, muitos fatos com quem ele se relacionava, problemas que a pessoa enfrentou, mas não assim, a pessoa era um exemplo, tá? Um artista que o estilo da pincelada dele era de tal forma que buscava explorar a essência
Algo desse tipo. Eu acho muito pobre as narrativas. Exato, Isso, na minha humilde opinião, que eu não sou um grande entendido também não. Eu sou alguém que está buscando. E nessa minha busca eu tenho encontrado essa dificuldade. exato. E aí, de repente, se a pessoa não é insistente para procurar um conteúdo mais bem feito, ela para por aí e acaba, vamos supor, se privando de aprender sobre arte, aprender sobre a forma do artista. Sempre, nós citamos sempre os artistas aqui, né, Juliano? E como você estava explicando, se a gente vai falar de Van Gogh, as pessoas querem saber do fim trágico dele, da vida difícil dele, ao invés de olhar e ver, nossa, esse pintor aqui, ele adorava os amarelos, ele adorava pintar campos de trigo bonitos. Então, se vamos olhar para Caravaggio, que é lá atrás, mas olha, ele pinta muito drama, muita tristeza. Não, mas ele usava que tipo de tinta? Como que era feito a tinta numa época quando não existia as tintas? Então, ver as técnicas e como eram feitas as grandes pinturas, né, é muito interessante. É muito interessante, realmente. Então, de certa forma, olha como a nossa live é informativa. Tá vendo? Sim, sim, Superamos todas as dificuldades. verdade. E agora entrando um pouco nessa questão, É, o, ele tinha uns desequilíbrios emocionais. Por que eu vou entrar neste mérito sim. agora na live? É. Ele pintava mais quando ele estava sóbrio, psicologicamente. Já. Naquela época, então, não era muito explorado isso. Não se sabe se ele tinha uma esquizofrenia ou se era uma Perfeito. questão de bipolaridade. Então, Exato. quando ele estava, esse quadro que ele tinha estava mais prejudicado, mais alterado, ele não pintava. Nos momentos de sobriedade dele, ele É pintava. onde, é onde conseguia produzir, então, não é? Olha Ele aqui. produzia mais obras. E, de certa forma, vamos até dizer, saber, pesquisam-se muito para saber qual que é o problema realmente que ele tinha tal. A pintura trazia uma certa calmaria para ele, né? Isso Entendi. é muito interessante isso. Podemos voltar ao assunto. Em vida, então, ele vendeu somente um quadro. Só, somente. E hoje Somente em um quadro. dia, as obras dele, as que estão à venda, porque acho que a boa maioria pertencem aos museus, valem milhões, né? Sim. Se não me E, engano, tem uma pintura dele que ele pintou, o médico dele, é uma das negociações mais caras até hoje. sim, o médico que tratou dele, ele criou uma boa amizade, né? Então, ele presenteou o médico com uma tela. O Perfeito. médico não entendeu direito a cor do cabelo, a cor da barba. E essa tela, a mãe do médico pegou para tampar um buraco num galinheiro na casa deles. Pensa, Imagina ter um Van Gogh tampando um buraco do um galinheiro buraco de galinheiro. no pátio de casa. Então, talvez viver uma certa vida assim, né? Sem grandes, sem dinheiros altos, né? E tendo um Van Gogh, já pensou? Mas é claro que acho que na época não era valorizado, nada, tão desprezado que tapava um buraco de galinheiro. Exato. Uma obra. E o irmão dele, eu acho que era o único apoio, viu? O Sim. único apoio. Não havia muita. Pelo que eu percebi na biografia, foi. Foi. Eu acredito que ele pintou em
há mais ou menos, acho que uns 10 anos apenas. Tentou ser de tudo, não deu certo, e eu acho que a pintura foi onde ele realmente se encontrou. Mas como eu tinha dito no início, o Van Gogh é um infinito, né? Eu sou encantado pela obra dele. Exatamente. Pelas obras, pelo estilo, pelas pinceladas. Perfeito. Não só... Eu acho que as obras dele compõem muito bem e faz bem para quem contempla. Exato. Ela tem... Buscar entender o que o autor estava pensando quando executou. Exato. Exato. Você sabe, Oswaldo, que em psicologia, psicólogos dão desenhos para crianças, para pacientes. Desenha a sua família. Certo. Nesse desenho, eles interpretam. Correto. E aí... Se tem alguém, vamos supor, se tem alguém da família que o paciente não tem tanto contato, essa pessoa na projeção do desenho sai mais afastada. Olha que interessante. Olha só. Vamos supor, você... quando é falado para um paciente ou uma pessoa desenhar numa folha de papel. Perfeito. Desenhe uma casa. Não, semelhante igual você fez aí. E a pessoa tem a folha toda para desenhar. A pessoa desenha uma casinha pequenininha. Olha. Essa pessoa é mais intimista, é mais restrita, é mais fechada. Quantas Porque ela tinha toda uma folha de papel para explorar e usou só um pedacinho. Olha só. E esse sentido que eu falei da contemplação, da gente tentar entender o que será que passava pela cabeça do artista, é meio que isso que... Não que sejamos psicólogos, né? Mas nós, como espectadores... Observadores naturais mesmo, isso. Isso que a gente pode buscar. O que será que ele estava pensando? O que será que ele quis dizer? Exato. Não simplesmente olhar para ver é bonito ou é feio, né? Até o século XX. É interessante esse ponto que você põe, Juliano, pelo seguinte, né? Vamos supor que até o século XIX, antes um pouco dos impressionistas, os pintores estavam preocupados em pintar a realidade, copiar a realidade como ela se apresenta. Eu acho que a partir dos pós-impressionistas, eles querem isso daí que você está falando, por algo a mais incutido naquela pintura. E às vezes, nós temos que olhar e descobrir. E as questões espirais, eu acho que foi uma tremenda sacada. Perfeito. Perfeito. Essa representação em forma de espirais, essa tradução, né, para a tela. É como se ele olhasse... Então, essas espirais, elas aparecem tanto nas nuvens, como aparecem nos campos de trigo e tal, mas está muito marcado nos céus, né, que ele pintou. O que pensava esse artista e levava ele aquilo? Porque não é simplesmente ele quis fazer e pronto. Existe um porquê, né? Existe uma explicação ali. Ela dá um movimento, ela cria uma tensão. Ele acaba passando na pintura dele, Juliano, bem o sentido de busca que ele demonstra muito na vida dele. O agito, né? Esse céu que parece que se mexe realmente, né? Através dessas pinceladas estáticas ali, né? É muito vasto, viu? Interpretar um quadro, por isso, Juliano, às vezes, quando nós temos a oportunidade de ler algum livro de algum crítico de arte que se especifica em determinado artista, a gente descobre muita coisa, além das que naturalmente a gente pode observar, né? E descobrir.
porque existem grandes estudiosos. Para cada artista de todas as épocas, destacam-se alguns críticos, mas o crítico de arte que eu estou me referindo não seria bem aquele que vai dar o aval se é válido ou não válido. Aquela pessoa que ama a arte, estuda a arte e estuda a vida daquele artista, vamos supor no caso de Van Gogh, e tenta escrever buscando esses porquês que a gente estava falando. É bem isso, viu? Muito interessante. Né? Muito, 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 muito. E aí, fechamos por hoje? Fechamos sim mais uma live. As nossas lives estão sendo assim, não como eram antes, né? Agora no seu período de férias, que eu tenho o prazer de te receber aqui na minha casa, que é sua também. Perfeito, perfeito. Então você não está inserido no seu ateliê, com as suas telas, que a Isso, gente acaba para mim fazer as contemplando demonstrações. Mas da próxima live nós vamos trazer quadros, vamos trazer cores, mas o principal nós trazemos, Juliano, que é informação. Informações. No fundo, nós estamos tentando, através da nossa simples live, resgatar um pouquinho da pessoa que às vezes se perde um pouco. Nós nos perdemos com a tecnologia, nas mídias e tal. As mídias têm um lado bom, mas tem aquele lado que às vezes a pessoa fica horas e não absorve nada. Então nós estamos tentando passar um pouquinho de conteúdo, né? Eu acho que nós conseguimos. Próxima live estamos de volta, então. Perfeito. Perfeito, Juliano? Perfeito. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Juliano. Até sábado que vem, então, com a live de arte. E obrigado ao pessoal que assistiu, muito bom. Fico muito feliz do pessoal. Teve uma boa audiência hoje, esteve aqui com a gente. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Uma boa noite. Perfeito, pessoal. Vamos lá. Até sábado que vem.